Enfim, queria começar agradecendo a Márcia Moraes por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu fico muito emocionada de ter a Márcia aqui no nosso primeiro encontro, porque ela foi minha professora na graduação, lá na Universidade Estadual do Paraná. Hoje ela é diretora de cultura também da universidade, e a Márcia é uma pessoa maravilhosa, foi a responsável por aflorar em mim o desejo de continuar nesse campo da produção e da gestão cultural. Ela é uma pessoa muito, muito, muito generosa e uma baita produtora, então aproveitem essa oportunidade de poder conversar com ela aqui hoje. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. E primeiro eu quero agradecer o convite super carinhoso para participar desse ciclo de debates na Universidade Estadual de Maringá e parabenizar pela iniciativa, especialmente o professor André Rosa, um querido colega que tive a alegria de reencontrar depois de muitos anos. E a Milena Platin, né, que como ela já falou, ela é egressa de artes cênicas e eu tive também a honra e a alegria de ser sua professora, que agora está trabalhando como residente técnica na UEM. Bem, eu vou me apresentar, meu nome é Márcia Moraes, eu sou produtora e gestora cultural, eu sou professora de produção cultural e de políticas culturais nos cursos de bacharelado em artes cênicas e licenciatura em teatro na Universidade Estadual do Paraná, e nesse momento eu estou também na diretoria de cultura da PROEC da Unespar. Eu atuo no campo da organização da cultura há 31 anos, especialmente na área do teatro. Então, é muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Milena, eu vou pedir já para você compartilhar o slide 1, por favor. Eu gostaria de dizer para vocês, gente, que o que eu vou falar aqui essa noite são articulações a partir da minha experiência profissional, mas também e muito a partir do diálogo com parceiras, com parceiros de jornada, que seguem sendo inspirações para a gente pensar os modos de produzir arte e cultura no Brasil. Pode colocar o slide 2, Milena, por favor. E aí eu queria dizer também que eu vou falar bastante, assim, então sintam-se super à vontade para comentar, para perguntar, tá? Para a gente construir aqui esse encontro de uma forma bem gostosa, bem dinâmica, assim, com a participação de vocês. Então, gente, deixa só eu verificar aqui. Perfeito. Eu vou começar apresentando 4 profissionais que eu admiro muito, que talvez vocês já conheçam, que são pessoas muito comprometidas em compartilhar as suas experiências, os seus saberes, os seus fazeres, os seus estudos, as suas pesquisas através de publicações na área da organização da cultura. E aí, o mais importante é que a maioria dessas publicações estão disponíveis em formato digital. Os 2 primeiros, a Daniele Sampaio e o Rômulo Avelar, atuam na prática da produção e da gestão cultural e ambos são ligados ao teatro. A Daniele Sampaio ela é produtora e gestora cultural, fundadora da Sim Cultura. E nessa plataforma digital, né, que eu coloquei para vocês, vocês terão acesso às publicações da Sim Edições. E eu super indico as 3 publicações que estão disponíveis em PDF. Agentes Invisíveis e Modos de Produção nos Primeiros Anos do Work Center de Jerzy Grotowski, da Daniele Sampaio. Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas, também da Daniele Sampaio. Esse é um livro que ela publicou agora durante a pandemia e é, assim, um guia fenomenal para quem quer elaborar projetos a partir de uma escrita cidadã, né, que ela chama, que ela denomina de escrita cidadã. Então, é um livro bem generoso, assim, bem tranquilo, com uma leitura muito simples, e ela articula isso com o contexto político brasileiro. Então, é um livro muito interessante.
E o terceiro, eu vou colocar aqui, né, mas vocês vão saber mais dele no próximo encontro, é Atuar e Produzir, Desafios de Artistas da Cena frente à Gestão de Suas Trajetórias. É um livro da Heloísa Marina, né, que é maravilhosa, que acabou de lançar a tese de doutorado dela e que, enfim, vocês vão saber bastante dela no próximo encontro. O Rômulo Avelar, ele é um produtor e gestor cultural, autor do livro O Avesso da Cena, Notas sobre Produção e Gestão Cultural. Essa é uma das obras de referência para quem quer estudar e trabalhar com produção. Infelizmente, esse livro está esgotado, mas vocês talvez encontrem exemplares em sebos físicos e virtuais. Eu vou subir no Drive o capítulo sobre produção e gestão cultural, que é um capítulo que eu usei bastante para construir a minha fala hoje. Na sequência, a gente tem a Maria Helena Cunha e o José Márcio Barros. Esses dois estão mais vinculados, essas duas pessoas maravilhosas, estão mais vinculados à pesquisa e à formação no campo da organização da cultura e das políticas culturais. A Maria Helena Cunha, ela é gestora cultural, consultora, pesquisadora e professora, é diretora da Inspire Gestão Cultural, que é essa plataforma, né, que eu disponibilizei ali o link, que oferece cursos EAD de gestão cultural e também disponibiliza uma biblioteca virtual com vários títulos sobre gestão, produção, políticas culturais e áreas afins, que vocês podem ter acesso através de um cadastro bem simples. Então, é só entrar lá, cadastrar o e-mail e vocês já têm acesso a essa biblioteca. E o José Márcio Barros, professor e pesquisador de gestão e políticas culturais, ele foca a pesquisa na questão da diversidade, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, e ele coordena o Observatório da Diversidade Cultural, que é uma organização não governamental integrada a um grupo de pesquisa que desenvolve projetos e ações de formação. Eles fazem muito um trabalho de capacitação de gestores municipais, né, essas secretarias de cultura que residem dentro das prefeituras, então eles fazem muito esse trabalho, e ele também disponibiliza publicações nesta plataforma do Observatório. Então, gente, eu escolhi começar por aqui porque a bibliografia na área da produção cultural e da gestão cultural é muito recente. E esses livros, eles não são encontrados com muita facilidade, porque a maior parte dessas publicações, elas têm saído por editoras independentes ou por editoras de universidades. E nesses casos, a gente sabe que a distribuição não é tão simples assim, né? E é muito importante que vocês acessem esses materiais, porque eles vão dar suporte para o trabalho da gestão e da produção cultural. Então, gente, eu vou pedir, Milena, para você colocar no slide 3, e agora eu queria fazer uma perguntinha para a gente tentar aí conversar um pouquinho pelo chat. Se vocês quiserem, se vocês se sentirem à vontade. Quando a gente fala em produção cultural, o que vem à cabeça de vocês? Que tipo de trabalho que está envolvido na produção cultural? Vocês acham que é um trabalho mais administrativo, que é um trabalho mais técnico, mais financeiro? É um trabalho criativo? O que faz a produção cultural? Se vocês quiserem, então, escrever aqui no chat, colocar umas sugestões, fiquem bem à vontade, tá? Não tem certo nem errado, nem coisa nenhuma. É só para a gente brincar um pouquinho aí, para eu entender também o que vocês pensam sobre produção. Vamos ver se o pessoal se anima. Pergunta complexa, a Heloísa está falando aqui. Pelas experiências que eu já tive, o produtor acaba fazendo tanta coisa que é difícil dizer que ele não faz. Ótimo, é isso mesmo. Acredito que engloba um pouco de tudo, sim, sem dúvida. Milena, você coloca, por gentileza, o próximo slide? Concordo com a Heloísa, sim, é bem isso, gente. Então, olha só, vou ver.
Teve mais uma. Na minha opinião, é mais voltado para o criativo, mas pode envolver os outros também. Sim, todo mundo tem razão, gente. Criação e desenvolvimento de projetos. Isso, Ana Beatriz. Sim, o produtor está envolvido com a criação e o desenvolvimento de projetos. Eu tentei fazer uma lista aqui, gente, para nós tentarmos construir um mapa de atividades que fazem parte do trabalho da produção cultural. Então, a gente tem aí o planejamento, deixa eu ver aqui, o Marinho escreveu, creio que, em essência, viabiliza a concretização do projeto. Perfeito, Marinho, é isso aí. É uma boa definição aí do trabalho da produção. Mas, para isso, olha quanta coisa a produção envolve, gente. Desde o planejamento, organização, métodos, né? Sistemas, metodologias que a gente tem que desenvolver. Envolve a formação de uma equipe. Vamos trabalhar também com logística. Temos que ter um cronograma, desenvolver cronogramas e ficar o tempo todo atualizando esses cronogramas. Vamos trabalhar com orçamento, com as finanças, né? Com contabilidade, né? Porque tem todo o trabalho ali de administração financeira do projeto até a prestação de contas. O produtor se envolve também com a divulgação, né? Porque ele acaba coordenando isso, mesmo que ele não seja o responsável, que tem uma equipe de divulgação, mas ele está junto com essa equipe. O coordenador precisa entender, o produtor também se envolve com o marketing cultural. Ele precisa pensar no público, muito, né? No público, na acessibilidade. Ele precisa saber fazer projetos para editais, né? Projetos de patrocínio, precisa entender de negociação, precisa estabelecer parcerias. Então, são várias coisinhas, várias atividades aqui que a produção está envolvida. Tem uma mãozinha. José, pode falar, por favor. Boa noite. Eu não vou digitar porque daí demora um tempo, eu levo um tempo digitando. Dentro da produção, a gente meio que divide assim, produtor geral, produtor executivo, produtor isso, produtor aquilo. Eu queria saber se tem, porque aí tem vários tópicos. Eu queria saber se tem, por exemplo, tópicos específicos para o produtor executivo, tópicos específicos para o produtor tal, ou se todo produtor tem que saber de tudo e todo produtor faz tudo, independente de ser executivo, geral, produtor disso, daquilo. Ótima pergunta, José. Assim, na minha opinião, quem vai trabalhar com produção tem que saber tudo. Mas isso é uma construção que acontece ao longo do tempo. Então, normalmente, quando você começa a trabalhar como produção, você vai trabalhar primeiro como estagiário, como estagiária, né? Como assistente de produção. Aí você vai ganhar uma experiência, porque quando você trabalha como assistente, você está trabalhando numa equipe que provavelmente vai ter um produtor ou uma produtora executiva, né? E um coordenador, um diretor de produção. Então, você vai aprendendo, né, como que a produção acontece e o que cada uma dessas funções realiza. Né? Então, depois de você atuar como assistente de produção, você já vai ficar um pouco mais tranquilo para pegar uma produção executiva, por exemplo, que tem funções estabelecidas, sim, que é quem executa a produção, com o apoio de um assistente, com o apoio de um estagiário, mas é quem se responsabiliza por executar. E aí tem o diretor de produção, ou coordenador de produção, que é quem coordena o trabalho dessa equipe, né, e quem coordena o projeto como um todo, do começo ao final. Né? Ele tem essa visão do todo da produção, que às vezes o assistente não tem essa visão, né? Ele está ali mais cumprindo as tarefas que são passadas para ele. Mas se você quer trabalhar com produção, você tem que saber tudo da produção, para que um dia você possa coordenar. Respondido? Obrigada, então. Milena, eu vou pedir para você passar para o próximo slide, por gentileza. E aí, gente, agora vamos pensar um pouquinho sobre o perfil de quem vai atuar com a produção cultural.
Quais características vocês acham que essa pessoa deveria ter? Né? Qual seria o perfil de um produtor ou de uma produtora cultural? Vamos fazer a mesma coisa. Se vocês preferirem falar, podem abrir o microfone, fiquem à vontade, ou podem escrever no chat. Né? Que atributos seriam esses que a gente espera de uma pessoa que atua com a produção? Podem se arriscar, gente. Fiquem bem à vontade. Criatividade, organização, praticidade. Muito bem, Heloísa. Organização, praticidade, lidar com conflitos. Perfeito. Empreendedorismo, gestão de pessoas, lidar com os imprevistos, generosidade. Tem que ter peito para correr atrás de tudo, sim. Resiliência, perseverança, criatividade, gostar de liderar, organizar, planejar. Nossa, vocês estão arrasando. Articulação, generosidade total, dinâmica também, muito bem. Muito bem. Ótimo. Flexível. Milena, se coloca para a gente, por favor, o próximo slide. Olha, eu não cheguei em tantos lugares como vocês chegaram, mas tentei colocar aqui algumas coisinhas, né? Alguns atributos aqui, como prontidão, agilidade, né? Tá pronto para resolver qualquer problema. Sensibilidade, né? Porque a gente atua com arte, a gente atua com cultura, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente lida com os artistas, a gente lida com o público. A Lívia colocou alteridade, perfeito. Iniciativa, né? É importante que a produtora tenha iniciativa, criatividade, bom humor. Eu acho sensacional um bom humor, né, gente? Flexibilidade, liderança, né? Porque às vezes muitas vezes a gente trabalha em equipe. Se você está num projeto, por exemplo, de um festival, de uma mostra, você vai estar numa equipe de produção. E se você estiver ali na coordenação, né? Como que você exerce essa função? Coordenando, né, várias pessoas. E aí, o conhecimento de marketing cultural, o conhecimento financeiro e contábil, uma habilidade para diálogo. Deixa eu ver aqui, a Lilian escreveu, o bom humor resolve a maior parte dos problemas. Sim, sim. Disposição para solucionar problemas, né? E o conhecimento da área cultural. Porque assim, né, gente, a gente se coloca como produtor cultural, produtora cultural. Mas cada linguagem artística tem uma especificidade, uma singularidade. Produzir a criação de um espetáculo, ou uma temporada, uma circulação, um festival de teatro é uma coisa. Produzir um show musical é um pouco diferente. Produzir uma exposição de artes visuais é mais diferente ainda. Produzir um filme, nossa, eu ainda não me atrevi a fazer isso, porque né, são outras demandas. Então, a gente vai se arriscar a entrar numa linguagem artística, você precisa conhecer aquela linguagem. Né? A gente precisa entender que vocabulário é aquele, né? Qual é aquela dinâmica. Você pode exemplificar o que é o marketing cultural? Então, José, o marketing cultural... vamos fazer um parênteses aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso. O marketing cultural é essa relação com as empresas, né, que a obra artística ou a ação cultural vai desenvolver com a empresa. Né? Em que lugar que está isso? Né? Está no lugar de a gente buscar um relacionamento para um possível patrocínio. Né? E para que a gente possa ir atrás desse patrocínio, desse apoio, dessa parceria, a gente precisa ter uma noção básica de marketing cultural, que é por que a empresa teria interesse em patrocinar ou apoiar um projeto cultural. Né? E o interesse da empresa está num lugar que é
da valorização da logomarca, né, ou da marca da empresa. Vamos pensar mais na marca, né, não na logomarca, que é uma questão mais de designer, né, mas da marca da empresa. Então, por que a empresa busca se aliar a uma ação artístico-cultural? Porque ela vai ganhar uma valorização da sua marca, uma credibilidade das pessoas que veem a marca apoiando uma ação artístico-cultural. Ela ganha uma confiança, ela ganha um valor simbólico que não é muito mensurável no sentido de porque a Petrobras está patrocinando um espetáculo, eu vou botar gasolina no meu carro ali no posto da Petrobras. Não é esse lugar. É um lugar muito mais refinado, muito mais sofisticado. E isso tem a ver com marketing cultural. Não sei se eu consegui me explicar um pouquinho. Então, tá bom, José, que bom. Fico feliz. Então, vamos lá voltar para a nossa conversa aqui sobre produção e gestão cultural. Então, gente, agora é uma pergunta que não é para vocês responderem, mas para vocês levarem aí para casa, né, para o trabalho de vocês como artistas, como grupos de teatro. A partir dessas características que a gente elencou aqui, vocês me ajudaram, né, a pensar, vocês conseguem se reconhecer como produtores, como produtoras, ou vocês conseguem identificar entre vocês quem teria mais aptidão para trabalhar com a produção? Por que eu faço essa pergunta? Principalmente para os coletivos de teatro que estão começando. Sempre tem alguém com mais perfil para trabalhar com produção. E, às vezes, a gente nem a pessoa se identifica, nem o coletivo se identifica e fica se batendo um pouco com isso. Quem vai assumir? Né? Quem vai fazer os projetos? Né? Quem vai cuidar dessa parte prática de organizar a cultura? Então, eu vou só falar um pouquinho aqui da minha experiência. Eu comecei a trabalhar na Ciacenhas de Teatro, que é a companhia que eu sou uma das fundadoras, há 24 anos. E eu comecei como atriz. E eu fiz o primeiro espetáculo como atriz em 1999. Só que eu já trabalhava com produção desde 91, 92. Essa experiência de eu trabalhar na companhia que eu ajudei a fundar como atriz foi para mim um divisor de águas, porque eu soube ali que eu queria continuar trabalhando com teatro, mas eu não queria estar em cena. Eu queria ajudar a fazer as coisas acontecerem. Então, foi muito importante para mim entender esse lugar da produção como uma escolha, sabe? Porque a gente fica num lugar assim, não tem glamour, né? Parece na produção, as pessoas... É uma função invisível, uma função que acontece nos bastidores, mas ela é tão importante, eu tenho assim, tanta certeza da minha escolha que eu resolvi compartilhar isso com vocês, assim, que é uma identificação, né? Eu tenho um perfil para trabalhar com produção, eu gosto de organizar, né? Eu gosto de fazer as coisas acontecerem, né? Então, essa identificação ela é importante, porque ter uma pessoa cuidando da produção, da gestão dentro de um coletivo é fundamental para que o coletivo continue existindo, continue trabalhando, continue realizando seus projetos. Vocês têm alguma questão, gente? Querem falar alguma coisinha? Porque daí eu vou seguir agora, né, fazendo essa introdução, e vou seguir para o segundo bloco aqui que eu preparei para vocês. Não? Sigo em frente, então? Então, bora lá. Então, gente, feita essa introdução, eu dividi agora as próximas, a próxima parte, né, da minha fala em duas partes. Na primeira, eu vou trazer 4 pontos para a gente refletir sobre a produção cultural nas artes cênicas.
E na segunda, eu vou trazer informações mais técnicas sobre os conceitos de produção e gestão cultural e sobre as etapas da produção, que são as estratégias de ação. Você pode pôr para mim o slide 7, por favor? Então, a gente vai falar aqui sobre o artista, a artista, como propositor, como propositora. E quando eu falo artista, eu estou falando de grupo, estou falando de companhia, estou falando de coletivo. Né? E como vocês já devem ter percebido, eu estou focando no teatro, porque é um ciclo de debate sobre produção e artes cênicas, mas essas reflexões que a gente está fazendo aqui, elas cabem para todas as linguagens artísticas. Então, gente, assim, o artista, o coletivo de teatro, precisa se responsabilizar por colocar o seu trabalho no mundo, precisa se responsabilizar por gerir a sua trajetória profissional. Se eu fosse dizer para vocês qual o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo é a gente identificar aquilo que a gente quer fazer, aonde que a gente quer ir, aonde que a gente quer fazer o nosso trabalho, com quem a gente quer dialogar. E a partir dessas respostas, né, que parecem muito simples, mas não são tanto assim, a gente começa a planejar o que é preciso ser feito para que isso que eu quero, que o coletivo quer, possa acontecer. Se é uma peça de teatro, se é uma temporada, uma circulação, né, uma oficina, um festival. E aí a gente pergunta, como vamos viabilizar esse projeto? Vamos tentar fazer uma produção independente, vamos tentar parcerias, apoios, patrocínios, financiamento coletivo, ou vamos colocar o nosso projeto no edital, né, que finalmente voltaram a existir. A gente pode pensar agora, qual o edital, o projeto melhor se encaixa? Num edital do mecenato, num edital do fundo, num edital de uma empresa pública, de uma empresa privada. É preciso ter essa iniciativa de empreendedorismo. Por isso, esse ciclo de debates é tão importante. A gente precisa, né, enquanto instituição, enquanto gestores, gestoras, oferecer um conhecimento básico sobre produção e gestão cultural na formação do artista ou do professor de artes. A gente não pode se dar o luxo de ter uma atitude acomodada, né, enquanto artistas, enquanto coletivos, ficar esperando que apareça um convite, que alguém faça um projeto, que nos chame para participar. A gente precisa dominar, nem que sejam as ferramentas mais básicas da produção e da gestão, porque são essas ferramentas que nos ajudam a pensar em estratégias de realização. E que estratégias são essas, né, que ajudam a colocar o nosso trabalho no mundo? Saber planejar, né, para 2 anos, para 5 anos, saber identificar os editais e os modos, né, as diferentes formas de patrocinar um trabalho, saber fazer projetos, saber estabelecer parcerias, né? Às vezes essas parcerias estão muito próximas de nós e a gente não está enxergando, né? Mas elas estão ali, né? Basta a gente começar a olhar, a perceber, a enxergar e, principalmente, saber compor uma equipe. Milena, vou pedir para você o slide 8. Para a gente falar sobre a formação de equipes e os acordos éticos. Gente, fiquem à vontade, tá? Podem ir escrevendo aí, ou perguntando, comentando. Enfim, gente, no teatro, o trabalho se dá em grupo, mesmo que seja um monólogo, né? Vocês sabem disso. A gente vai trabalhar em equipe. São vários artistas, vários técnicos, que a criação de um espetáculo envolve, né? Por exemplo, a gente pode listar aqui atuação, direção, cenografia, figurino, sonoplastia, iluminação, produção, e por aí vai, né? Toda a galera
envolvida com a divulgação, enfim, é muita gente. E para compor essa equipe, é importante que a gente identifique quem são os nossos parceiros, quem são as nossas parceiras que se comprometem com a ação artística, que se comprometem com a ação cultural do começo ao fim. Pessoas que têm habilidade para dialogar, que se engajam com a ação, que se disponibilizam para trabalhar em grupo e que não estão ali apenas cumprindo um protocolo. Então, eu penso que a formação das equipes, ela é uma forma de criar uma estrutura para o trabalho. E quando a gente vai trabalhar pela primeira vez juntos, né, no caso de um coletivo, já, às vezes, né, tem uma continuidade de trabalho de anos e a gente não precisa mais ficar falando sobre essas coisas. Mas quando a gente vai trabalhar pela primeira vez juntos, a gente precisa, a gente pode e a gente deve estabelecer acordos éticos, né? Acordos de confiança, né? De um diálogo horizontal, a questão do cumprimento de horários, de prazos, a divisão de tarefas, né? Por exemplo, a gente começa a ensaiar e a gente chega lá e precisa limpar o espaço para começar a ensaiar, precisa fazer um café, né? E precisa guardar os materiais. Como que a gente pode desenvolver uma dinâmica colaborativa que aos poucos isso vai se tornando orgânico, vai equilibrando a divisão de trabalho, sem criar hierarquias, né? A partir das funções que a gente já exerce ali, né? Porque senão eu começo a delegar para uma pessoa, né? Porque é o produtor, então o produtor limpa, o produtor faz o café, o produtor guarda os materiais, o produtor faz tudo. Mas será, né, que a produção ela precisa assumir todas essas funções? Será que isso não pode ser feito de forma coletiva? Então, assim, vou dar um outro exemplo. A gente está numa circulação de um espetáculo e um cenário vai chegar dentro do teatro. Se eu tiver uma condição ideal, perfeita, eu vou ter os carregadores, eu vou ter as pessoas que vão montar o cenário, eu vou ter toda a equipe técnica lá pronta para fazer todas as coisas, né? E aí os artistas, né, os atores, as atrizes podem chegar e ir direto para o camarim, né, organizar os seus figurinos e tal. Mas nem sempre eu tenho essa situação perfeita, né, ideal. E quando eu não tenho essa situação, todo mundo precisa colocar a mão na massa. Todo mundo precisa ajudar a carregar o cenário. Todas as pessoas vão organizar os materiais do palco, se dividir, alguns ficam no palco, alguns ficam no camarim, né? Enfim. É importante cultivar esse espírito colaborativo em todas as etapas do processo, tendo as condições ideais ou não, porque isso garante o êxito de um projeto e garante a continuidade de um grupo. Então, eu acho, assim, eu quis trazer para vocês alguns aspectos assim que envolvem a produção, né, a reflexão sobre a produção, porque são lugares que às vezes a gente não dá tanta importância, né? Acha que as coisas vão acontecendo e tal, e de repente você tem um conflito ali, você tem um outro conflito aqui, e às vezes um processo criativo é prejudicado porque a gente não fez esses acordos, né? Que passam aí por essas questões de convívio. Então, vamos, por favor, Milena, para o slide 9. Vão comentando aí, gente, tá? Vão me interrompendo, vão levantando a mãozinha, fiquem bem à vontade. Então, o terceiro aspecto que eu quis trazer para vocês é o envolvimento da produção com o processo de criação. Na maneira como eu entendo e escolhi atuar, né, como produtora, como gestora, a produção ela acontece articulada com o percurso criativo de uma ação artística ou cultural. A produção ela caminha junto, ela pensa junto, ela respira junto com o processo de criação. Quanto mais a produção estiver próxima, mais ela vai ser propositiva, mais ela vai ser criativa. A produção ela está presente do primeiro dia ao último dia de trabalho, né? Ela está na pré e na pós.
A gente já vai falar sobre isso lá na frente. No caso de um espetáculo de teatro, ela precisa estar na sala de ensaio, ela precisa acompanhar os momentos de descoberta, as crises que vão existir, os avanços, as mudanças de rota, e se colocar de um modo flexível, né, como a gente falou antes, pronta para dialogar com essas intempéries que fazem parte de um processo. Aqui, né, eu coloco que está um dos principais segredos de uma produção cultural bem-sucedida, envolver-se com o processo de criação. O slide 10, por favor. E aí vamos lá para os modos de produção. Olhei a hora aqui e falei, meu Deus, já tenho que dar uma corridinha aqui para a gente chegar no fim do conteúdo. Então, aqui, gente, o quarto aspecto para a gente refletir são os modos de produção. O que seria isso, né? A gente fala muito sobre diversidade artística, diversidade cultural, que realmente, né, no Brasil é uma coisa incrível, mas eu percebo que a gente fala pouco sobre a necessidade de diferentes articulações, de diferentes arranjos organizacionais para produzir e gerir essa pluralidade de expressões e manifestações criativas. A gente precisa olhar para isso, porque não é simplesmente ir lá e fazer sempre da mesma forma. A questão é como fazer, como produzir. Cada ação, cada projeto, cada iniciativa no campo das artes e da cultura tem especificidades que exigem um determinado modo de agir. Não é sempre do mesmo jeito. Se nós reconhecemos e valorizamos essa gigantesca diversidade cultural que existe no país, nós precisamos nos dedicar a propor diferentes modos de produção e gestão da cultura. Concordam? Eu coloquei aqui... Alguém levantou a mão, não? Não. Eu coloquei aqui essa fala do professor José Márcio Barros, no artigo Diversidade Cultural e Gestão, sua extensão e complexidade, para compartilhar com vocês, que eu acho muito interessante. Depois eu subo esse artigo também, gente, acho que eu consigo subir até o PDF, apesar de que isso aí está lá no link do Observatório da Cultura, mas, de repente, para simplificar, eu posso colocar, tem o PDF do livro, que é Pensar e Agir com a Cultura, Desafios da Gestão Cultural. Então, o professor José Márcio Barros fala o seguinte, desculpe, fica entrando essas notificações aqui. Reconhecer na diversidade cultural apenas a presença de diferenças estéticas é simplificar a questão. Há sempre, e é isso que torna a questão complexa, a tensão política e cognitiva de diferentes modelos de ordenamento e gestão. Diversidade cultural é a diversidade de modos de se instituir e gerir a relação com a realidade. É claro que ele está colocando aqui a questão da gestão, mas a gente pode transpor para a produção, porque é isso. Assim, pensar diferentes modos de produção é super importante. Porque tem muitos produtores e produtoras que estão vinculados a um modo de produção, vamos dizer assim, mais institucionalizado, que coloca uma certa hierarquia, um lugar, né, mais hierárquico, assim, mais de dono do projeto. E isso não funciona. Pode funcionar em alguns projetos, mas não funciona para outros. Então, eu acho importante a gente refletir sobre a nossa atuação, né? Como nós queremos atuar, né? Como nós estamos abertos para ouvir e se deixar afetar por aquela ação artística que nós vamos produzir, por aquela ação cultural que nós nos dispomos a viabilizar. Né? Eu não posso chegar com as minhas verdades, mas eu tenho que chegar apto para dialogar, apta para dialogar. Então, gente, nós finalizamos essa primeira parte, que é esses quatro pontos que eu queria trazer para a gente refletir juntos. E aí, queria saber se vocês têm algum comentário
ou alguma pergunta ou alguma questão. E já vi que tem algumas coisas no chat. Nosso, muito real isso, prontidão para se transformar. A Lívia colocou, sim, Lívia. Isso mesmo, prontidão para se transformar. Reginaldo, a formação da equipe se dá por amor à arte ou envolve compensação financeira, remuneração? Assim, a gente é uma profissão, é um trabalho, né? O fazer teatro, fazer arte é um trabalho, é um ofício, né? A gente dedica a vida para isso. Então, obviamente que isso envolve compensação financeira, que envolve remuneração, né? De diferentes formas. Então, mas eu acho que é bonito isso que você falou, a formação da equipe se dá por amor à arte. Isso significa envolvimento, isso significa comprometimento. Então, passa pelos dois lugares, né? A gente faz porque a gente acredita, mas a gente também tem que ser remunerado pelo nosso ofício, pela função que nós estamos exercendo naquele projeto. Eu acho que quem trabalha com produção integra essa equipe, né? Não tem uma função que é ir lá e cumprir esse protocolo. Ela integra a equipe. E ela está agindo ali para concretizar aquela ideia, aquele projeto, para tornar aquilo realidade, né? Tem uma coisa que não existe e vai passar a existir. E a produção tem um papel nisso, um papel fundamental. Agora, como que ela vai fazer isso sem ela estar dialogando com os artistas, com a equipe, com os técnicos, com os criadores todos? Como que ela vai fazer distante? Não existe, não tem como. É claro que ela não vai estar todos os dias no ensaio, porque tem um monte de coisa que o produtor tem que fazer fora dali. Né? Ele lida com essa parte administrativa, ele está lá na frente do computador, ele está mandando e-mail, ele está fazendo ofício, ele está, né, escrevendo o projeto, enfim. Apesar de que a escrita do projeto também é algo que tem que ser compartilhada, né? Não é uma responsabilidade só do produtor, da produtora, mas ele tem um acompanhamento sistemático. Né? Ele vai lá 2, 3 vezes por semana, ele está ali no início do ensaio, ele chega, ele fica um pouco, ele sai, enfim, ele trabalha na sala do lado, não sei, mas ele tem que estar, ele tem que ter esse ritmo, né? Essa sincronicidade, o trabalho tem que caminhar junto. Então, acho que é só isso, né? Só fazer um comentário mesmo. Guilherme colocou aqui, quando trabalhamos um processo com produção colaborativa, horizontal, de qual maneira você acha que o olhar diversificado pode contribuir para uma produção, principalmente por lidarmos com diferentes olhares e atuação em diferentes funções ao mesmo tempo? Guilherme, eu acho que o espaço da universidade é um pouco esse, né? É um espaço dessa experimentação em todas as funções, né? A gente também tem os nossos processos aqui. Na Unespar também se desenvolvem um pouco assim. E tem muitas publicações, né, sobre processos colaborativos que eu acho que podem ajudar nessa dinâmica, né, do percurso aí de criação, né? Tem publicações de processos colaborativos dentro do teatro, né? Tem até a professora Estela, que trabalha com a gente aqui, ela tem um livro bem importante, assim, que eu acho que ajuda a gente a deixar as coisas um pouco mais... Essa palavra clara também, né, não está funcionando muito, e às vezes não me vem um sinônimo, mas enfim, a gente deixar tudo bem transparente, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa. Assim, o espaço para as pessoas se colocarem e o assumir a função também, né? Porque tem um momento que você precisa assumir a função. Se é o cenógrafo, o processo é colaborativo, as pessoas vão participar, vão opinar, sim, mas tem um momento ali que você assume essa cenografia, porque você vai ter que encaminhar as coisas, né? Assim como você, em todas as outras funções do teatro, eu acho que funciona mais ou menos assim. Eu não vou me estender muito aqui, porque não sou especialista nisso,
Mas eu indico para você esse livro, até, Milena, se você conseguir achar o título do livro da professora Estela para colocar aqui, que ela tem muitas contribuições, né, nesse sentido, para a gente, enfim, tirar um pouco esse nó, né, que também o processo colaborativo, né, e as relações ali vão ficando tudo meio embolado, né? Como que a gente vai tirando os fios, assim, desamarrando e entendendo como a coisa pode acontecer. Não sei se eu respondi, Guilherme, mas, enfim, é isso que eu teria para contribuir. Respondeu também. Tá bom, então, querido. Gente, então, nós vamos agora para a segunda parte, né, que eu falei para vocês, que é uma parte mais técnica. Milena, por favor, pode colocar o slide 11. Eu gostaria de apresentar para vocês as aproximações e as distinções entre essas duas funções, a produção e a gestão cultural. E vou fazer isso a partir do livro O Avesso da Cena, do Rômulo Avelar. As fronteiras entre essas duas atividades, elas são muito tênues. As atividades desenvolvidas pelo gestor e pelo produtor, em muitos momentos, elas se confundem e é difícil a gente estabelecer o limite. Muitas vezes, a mesma pessoa atua simultaneamente como produtora e como gestora, principalmente quando a gente fala de grupos de teatro, né? Se o grupo de teatro tem uma produtora, por exemplo, provavelmente essa mesma pessoa vai fazer a gestão do grupo. Isso é fato, isso é muito comum, né? Que é o meu caso, por exemplo. Eu sou produtora e gestora da companhia onde eu trabalho. Claro que tem produtores que trabalham comigo, né? Mas eu ocupo esses dois lugares simultaneamente. Mas é importante a gente entender o que pertence a cada um desses papéis. E aqui eu queria fazer um parênteses, gente, para dizer para vocês que essa discussão, discutir sobre a função desses profissionais, discutir sobre os papéis que eles ocupam, é muito recente no Brasil. Isso começou no início do século XXI, então tem 20 e poucos anos que a gente está discutindo a função desses profissionais e a formação no campo da organização da cultura, né? Então, todos os cursos aí de graduação, pós-graduação, especializações, mestrados, doutorados, são todos muito recentes. Por isso, né, toda a dificuldade com bibliografia e tal e coisa. Mi, você coloca, por favor, o slide 12. Então, vamos lá. O que faz o produtor, a produtora cultural? Primeiro, encontra-se na linha de frente do trabalho. O produtor, a produtora, estabelece diferentes relações e linguagens, e tem que desenvolver linguagens distintas para lidar com cada uma dessas áreas que estão aí, ó, com os artistas, com as empresas, com o poder público, com os espaços culturais, com a mídia e com o público. Então, olha que loucura, né? Esse lugar que o produtor ocupa, né? De estar o tempo todo fazendo essa transposição, né? Entre um diálogo que eu estabeleço aqui com uma empresa, de repente eu estou numa sala de ensaio com os atores, de repente eu tenho uma reunião lá na Secretaria de Cultura, aí eu vou ver a pauta lá, fazer uma visita técnica no teatro, vou conversar com os técnicos lá do teatro, aí eu estou numa temporada e eu estou recebendo o público ali na frente. Então, esse lugar, né, super flexível e de adaptação do produtor, que ele tem que rapidamente, né, modificar o seu modo, a sua linguagem, né, o seu modo de se relacionar. A produção é a área meio, é a área que dá o suporte, que dá o apoio para que a obra artística aconteça, para que a ação cultural se realize. A finalidade é sempre a criação artística, né? Então, o produtor ele tem que entender esse lugar, né, que ele ocupa, que é um lugar de viabilizar, de fazer acontecer alguma coisa que não existia, né, e que tem que passar a existir.
E a produção, ela tem começo, meio e fim. Quem vai trabalhar com uma produção vai trabalhar com a realização de uma ação artística ou cultural. Ela sempre vai ter um começo, meio e fim. E aí está a principal diferença do gestor, da gestora cultural, porque ela pode também se envolver na realização de uma ação artística que tem começo, meio e fim, mas ela tem que pensar no que veio antes e no que virá depois. Né? Então, por exemplo, eu posso chamar um produtor, uma produtora para realizar a primeira edição de um festival. Mas talvez no ano seguinte, essa pessoa não esteja mais disponível para trabalhar, vai chamar uma outra pessoa. Mas quem faz a gestão do festival está pensando na primeira edição, na segunda edição, na terceira edição, como que vai viabilizar. Então, o gestor, é importante que ele se responsabilize por esse planejamento. Ele tem que pensar um plano de ação. E daí, quando a gente pensa em grupo de teatro, é muito importante a gente pensar na gestão desse grupo de teatro, porque a gente não está pensando só no próximo espetáculo. A gente tem um repertório que nós queremos circular com esse repertório, né? Então, enquanto a gente está criando um novo trabalho, a gente está fazendo a temporada desse espetáculo que já existe. E isso é pensar gestão. A gente o grupo está sentindo a necessidade, por exemplo, de fazer uma reciclagem, que está precisando chamar umas pessoas para fazer um trabalho de corpo, um trabalho de voz e tal, enquanto não está criando. Né? Isso é um pensamento de gestão, porque eu estou investindo na preparação, né, na reciclagem desses artistas que estão ali. O gestor, a gestora também trabalha com a elaboração de editais. Né? Se eu estou trabalhando numa instituição pública, por exemplo, o André e a Milena, que estão aí na UEM. Né? Então, eles estão nesse lugar de gestão, nesse lugar de pensar um ciclo de debates, de propor um ciclo de debates, porque é importante, né, fazer esta capacitação, enfim, né, da galera que está querendo trabalhar com produção e gestão cultural, né, dos próprios artistas, dos próprios alunos, né, que não tem a disciplina, então o que a gente pode fazer? Isso é um pensamento de gestão. O gestor, ele pode estar no centro de um grupo, ele pode estar num departamento de cultura dentro de uma empresa pública ou privada, ele pode estar num centro cultural, num museu, na Secretaria de Cultura, numa fundação cultural, numa universidade, né? Esse é o lugar em que o gestor ou a gestora atua. Vocês querem fazer algum comentário? Tem alguma pergunta sobre essas diferenças entre a gestão e a produção cultural? A Marlisson colocou: professora Márcia, pode indicar um artigo ou livro para quem está iniciando no mundo da produção e da gestão cultural? Então, esse livro do Rômulo Avelar é o livro mais básico assim, e completo que tem. O problema é que ele não está disponibilizado em PDF e ele esgotou. Então, tem que ver até se vai ter uma segunda edição. Eu acho que já teve, né, outras edições, ver se vocês encontram em sebos. Mas um livro similar, eu não teria para indicar. Para elaboração de projetos, pois para elaboração de projetos, é aquele livro do Daniele Sampaio, que eu coloquei lá no primeiro slide, que é... como que é mesmo? Milena, se descobre aí para mim, por gentileza. Elaboração de projetos para o desenvolvimento de agentes e agendas. Eu acho que é isso. Então, para ali, esse livro da Daniele também, sabe, ela faz uma contextualização política super bacana, e depois vai falar desse lugar de atuação do produtor, da produtora, como... não tem.
eu não coloquei, desculpa. Mas está dentro dessa plataforma do Sim Cultura. É a elaboração de projetos para o desenvolvimento de agentes e agendas. De qualquer forma, gente, eu me comprometo a fazer aí, tipo, uma garimpagem de tudo que tiver em PDF. Eu vou subir para vocês no nosso Drive lá, tá bom? Então, agora, eu vou ver aqui, nós estamos no slide 12, né? O Rômulo Avelar, gente, nesse livro Avesso da Cena, ele entrevistou diversos produtores e gestores, né? E eu selecionei alguns trechos dessas entrevistas, porque são contribuições muito interessantes. Então, eu pedi para a Milena colocar o slide 13. E aí eu ia falar para vocês lerem agora, sabe? Porque aí a gente deixa um pouco mais dinâmico e eu paro de falar um pouco. Então, aqui vou tentar dizer o nome dessa pessoa, que eu acho muito difícil, mas eu acho que é Lala de Heinzelin. Se alguém souber uma pronúncia melhor, pode me corrigir. Ela é empreendedora, especialista em economia criativa e colaborativa, e nesse trecho que eu trouxe, ela fala sobre a distinção entre essas duas funções. Alguém gostaria de ler, por favor? O produto tem uma tarefa clara. Há uma coisa que não existe e precisa passar a existir, e que precisa funcionar direito. O gestor tem esse desafio também, só que com um antes e um depois. Ele tem que garantir a continuidade do trabalho. É ele quem pensa. O que fazer com o conhecimento que temos? Como vamos sistematizar esse conhecimento? Como vamos pensar o futuro? Que tipo de parcerias iremos articular? O produtor produz coisas em linha. Tem um trabalho mais linear, com começo, meio e fim. Já o gestor funciona em rede. Ele cria um tecido de sustentação para aquilo que está fazendo. Muito obrigada, que delícia ouvir esse sotaque. Então, gente, ela faz essa diferença aqui, né, entre produtor e gestor, que eu já tinha comentado um pouquinho com vocês. Eu acho que ela desenvolve, né, detalha melhor, assim, para a gente entender, né, o lugar de atuação do produtor, da produtora, o lugar de atuação do gestor, da gestora. Milena, o slide 14, por favor. E aqui eu trouxe a Tina Vasconcelos. Ela foi produtora executiva da banda Skank de 96 a 2009. E ela define o principal atributo do produtor, que eu concordo 100%. Ela diz que o principal atributo é ser detalhista. Vou pedir para alguém ler aqui o textinho da Tina. Alguém se habilita? Um bom profissional deve estar sempre atento aos detalhes e atinado para as coisas nas quais ninguém presta atenção. Deve ter um olhar especial para aquilo que todos consideram óbvio. Isso porque, na produção, nada é óbvio. O grande diferencial de um produtor é o cuidado com detalhes. Isso tudo, naturalmente, sem perder a visão do todo. Obrigada, Maria. Não é sensacional, gente? Acho que é uma super descrição aí da função do produtor. Você coloca para mim slide 15? E aqui temos a Luísa Ermalab, gestor da banda Patufu há 31 anos. Ele acredita que o atributo principal de um produtor é a visão do todo aliada ao empreendedorismo. Então, também passo para alguém ler. O produtor é aquele que monta o circo para que o espetáculo aconteça. Além disso, ele deve ter algo de psicólogo. O papel do líder está muito ligado à capacidade de organizar, mas também à habilidade de extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor. Obrigada, Lari. Então, aqui ele vai para um outro lugar, né? Que é esse lugar das relações interpessoais, que o produtor acaba mediando. E esse, né? Esse feeling aí com
com as pessoas, com os artistas, com os técnicos, com as empresas, né, com todos esses lugares que a produção move, todos esses lugares que são atravessados na produção, como que a gente vai desenvolvendo, né, essa capacidade de diálogo, assim, num lugar que a gente faça as coisas acontecer e, no entanto, tente, né, evitar os conflitos, os confrontos, porque, né, qualquer situação de imprevisto, qualquer situação que é um problema ali, que gere um problema, ela pode virar uma bola de neve e gerar um estresse muito grande. Então, acaba que o produtor tem esse papel também, sabe? De colocar ali uns panos quentes e resolver, né? Vai resolver, não tem jeito, essa é a tua função, você vai resolver. A Mariana Lopes, ela colocou aqui um repositório, um TCC, que é voltado para teatro de grupo, mas parte bem do princípio da produção. Obrigada, Mariana. Obrigada. E aí, gente, nós estamos 15 minutinhos. Milena, pode passar o próximo slide, por favor? Para a gente finalizar aqui essa discussão sobre gestão e produção. Eu trouxe uma frase do José Márcio Barros, que eu amo, fiz uma vez um curso com ele, e ele, né, falou isso para fechar, assim, né, que a gestão e a produção devem ter a competência do ritmo e capacidade de irrigar. Acho que resume bem, né, as várias coisas que a gente comentou hoje. Bem, então vamos lá para as etapas da produção. Pode passar, por favor, Milena. As etapas da produção, elas também são conhecidas como estratégias de ação. Aí já dá para passar para o slide 18, que a gente vai falar sobre a pré-produção. A etapa do planejamento, da preparação. Então, quis trazer um exemplo aqui, gente, para mais ou menos a gente tentar visualizar o que é pré-produção de uma obra, de uma criação, de uma ação cultural. Quando a gente vai preparar uma comida, né, existe uma etapa anterior, onde a gente vai verificar os ingredientes que vão ali naquele prato. A gente vai ver o que tem em casa, a gente vai ver o que precisa comprar, a gente vai ver que utensílios nós vamos utilizar, se é um liquidificador, se é uma batedeira, se é uma tigela. A gente vai ver de que modo que isso vai ser cozido, vai ser assado, vai ser frito, qual é o tempo, qual é a temperatura do fogo. Isso é pré-produção. Fazendo, né, a relação aqui, quando a gente começa a fazer a receita, nós entramos na etapa da produção. Agora a gente transfere isso para um projeto cultural, para uma peça, para uma circulação, para um festival. É nessa etapa da pré-produção que a gente vai prospectar aquilo que vai ser realizado. E quanto mais a gente detalhar esse planejamento, mais nós vamos estar preparados para realizar o projeto e mais chances a gente tem de o projeto ter êxito. Então, nós vamos fazer estudos preliminares, né, para ter conhecimento do que já foi feito antes, análise de cenário, fazer uma conjuntura do momento econômico, político, cultural, é favorável, quais os riscos. A gente passou aí por 4 anos terríveis, né, para a gente se arriscar com qualquer coisa na área das artes e da cultura. A gente vai detalhar, especificar essa ação cultural, sabe? Fazer um rascunhão desse projeto que a gente quer fazer. O que a gente vai fazer, quando, onde, por que ele é importante, daí a gente já vai delineando a justificativa, para que a gente vai colocando os objetivos, para quem, né, quem é o público-alvo do projeto. Nós vamos montar um orçamento, vamos montar um cronograma, vamos tentar definir quais as alternativas de viabilização do projeto. Né? Nós vamos colocar num edital de renúncia fiscal, num fundo, nós vamos ir atrás de um patrocínio direto, nós vamos fazer um financiamento coletivo, e aí a gente vai para a elaboração do projeto, para a formatação do projeto, sem esquecer dos direitos autorais, que também tem que ser pensado aqui, nessa etapa da pré-produção.
Vamos também listar possíveis parcerias e vamos, por fim, elaborar o checklist. Essa é mais ou menos, assim, de uma forma bem simples, assim, né? Eu tentei colocar os itens que estão relacionados à etapa da pré-produção. Nessa etapa onde a gente prepara uma ação, onde a gente planeja uma ação artística ou cultural. Helena, pode passar, por favor, para a etapa da produção. A etapa da produção é a etapa da execução do projeto, a etapa da realização. E aqui ela vai ter início, né? O Rômulo Avelar fala que ela tem início quando a gente assina os contratos. A produção é a concretização do projeto. O que a gente precisa fazer nessa etapa? Então, vamos começar, né? Falando aqui do ponto de vista da produção. A gente vai pegar aquele cronograma que a gente elaborou lá na etapa da pré-produção e a gente vai atualizar esse cronograma de acordo com o momento presente, né? Porque quando nós fizemos o planejamento, a gente ia estrear esse espetáculo em setembro. Quando a gente teve condições, recursos, tudo para começar a desenvolver o trabalho, nós já estamos lá em dezembro, então nós vamos ter que repensar essa data de estreia, né? E aí nós vamos mexer em todo o cronograma, né? Vocês entendem mais ou menos a complexidade disso, né? Aí a gente vai para o orçamento. A gente também vai fazer a revisão do orçamento, a gente vai adequar esse orçamento a esse novo cronograma. A gente sempre trabalha junto, orçamento e cronograma. Se for necessário solicitar remanejamentos, a gente vai solicitar, ou fazer os remanejamentos, se a gente tiver liberdade para isso, né? Dependendo do tipo de patrocínio, de apoio, de financiamento que a gente tem. É nessa etapa também que a gente vai buscar apoios e permutas. A gente vai fazer um monitoramento permanente do que foi planejado. A produção, a gestão faz um monitoramento full time daquilo que a gente planejou. A gente vai também se preocupar, né? A produção vai se preocupar com a documentação do processo criativo, né? Em fazer fotos, vídeos, caderninhos, né? De anotações, aquilo que é importante, né? Para o desenvolvimento do processo de criação, que depois pode virar uma outra coisa, pode virar uma publicação, né? Um documentário. A gente precisa se preocupar com a memória do processo e também com o registro daquela ação artística cultural, principalmente no caso dos grupos de teatro. Nós precisamos cuidar dos créditos aos patrocinadores, aos apoiadores, à equipe, os agradecimentos, né? A criação e a produção das peças gráficas e publicitárias não são uma responsabilidade direta do produtor, mas o produtor está responsável junto com a equipe de divulgação, né? A gente está ali junto, a gente vai definir qual é a gráfica que vai imprimir essas peças, vai encaminhar esse material, vai buscar esse material, vai entregar para quem vai distribuir esse material, né? As coisas têm que estar lá nos prazos, né? Antes da estreia do espetáculo, na hora que precisa ser divulgado. Enfim, tem um trabalho da produção que acontece junto com a equipe de divulgação, né? A produção de fotos, os registros, as imagens, os vídeos, enfim, tudo isso faz parte do trabalho da produção. Vou pedir o slide 20, Mi, por favor. A produção acompanha e dá suporte à criação. É uma engrenagem que precisa funcionar na frequência do processo criativo, gente. A produção, ela acontece sincronizada às necessidades do processo. É necessário que as coisas aconteçam, que elas estejam lá na hora que elas têm que estar, no lugar em que elas têm que estar, né? O que precisa estar numa sala de ensaio para que um ensaio aconteça, né? Precisa ter uma plataforma para a gente testar um possível cenário.
A gente precisa ter um aparelho de som lá com umas caixas e tal, porque a gente vai fazer uns testes de sonoplastia. A gente precisa ter umas roupas, umas coisas, para a gente testar uns figurinos. Tudo isso a produção está envolvida. Né? O que precisa ser feito para que um cenário entre no teatro? O que precisa ser mobilizado para que um ensaio geral aconteça com todos os elementos da cena? Né? Para que a gente faça um ensaio geral como se já fosse um espetáculo. Tem uma grande responsabilidade da produção aí. Tem uma grande responsabilidade da produção para que um espetáculo estreie, para que aconteça uma temporada. É esse lugar, né, que o produtor, que a produtora atua, que está muito sincronizada a todo o processo de criação. A produção precisa lidar com situações, né, que se alteram, com aquilo que às vezes está fora do planejamento e acontece. É preciso improvisar, é preciso estar disponível para o que for necessário. Né? Produzir é fazer com que alguma coisa que não existe passe a existir. E aqui eu estou falando desses profissionais que viabilizam a existência da obra e fazem com que ela chegue até o público. Né? Teria muito mais coisa para falar sobre a produção, mas eu tive que fazer uma escolha aqui, porque, enfim, a gente tem um tempo, né, aqui para a gente finalizar esse encontro. Então, eu vou pedir para você colocar o slide 21, Milena, que vai falar da pós-produção, que é essa etapa final do projeto, é a limpeza da casa depois da festa. Né? As coisas precisam ir para os seus lugares. A gente precisa fazer o fechamento do projeto. Né? E o que é necessário nesse momento? Né? A gente precisa fazer as devoluções das coisas que foram locadas, das coisas que foram emprestadas. A gente precisa lavar os figurinos, né? Guardar os figurinos num lugar adequado, para que eles não mofem, né? Guardar os adereços, guardar os cenários. A gente precisa fazer a clipagem, que é a organização de tudo que saiu na imprensa. Isso normalmente é feito por uma assessoria de imprensa, mas se nós não tivermos uma assessoria de imprensa, a produção vai fazer esse trabalho. É importante a gente fazer uma reunião para avaliar como que foi o processo, para avaliar como que foi os resultados. Né? E aí é o momento onde a gente faz os relatórios. E esses relatórios, essas avaliações, né, isso tudo que fica, né, como resíduo desse processo, é o que vai dar base para a gente continuar desenvolvendo o próximo projeto. Né? Se eu estreiei um espetáculo novo, eu vou agora querer enviar esse espetáculo para participar de festivais, eu vou querer fazer um projeto para circular com esse trabalho, né? Para fazer uma nova temporada na cidade, enfim. Então, essa avaliação do que a gente realizou que vai dar chão para a gente continuar, para a gente seguir, né, dali para frente. E, por fim, é a etapa da prestação de contas. Essa prestação de contas pode não ser feita, né, pelo produtor, pela produtora, normalmente a gente contrata um contador para fazer isso, mas essa prestação de contas, ela tem chances de ser aprovada irrestritamente se todo o trabalho da produção e da administração do projeto tiver sido perfeito, com as notas, os recibos, né, toda a descrição que precisa estar ali na nota fiscal, todas as informações, né, as despesas, o que foi pago com uma nota que corresponde, enfim, todo esse trabalho rigorosíssimo de quem está fazendo a produção, a administração, a gestão daquele projeto. Então, Milena, pode colocar o 22, por favor. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu agradeço muito a escuta, as participações, os comentários, e fico à disposição se a gente tiver mais um tempinho para conversar.
Gratidão por sua partilha. Sou professor de artes formado em dança. Ai, que bom, Malisson. Muito prazer, que bom ter você aqui. Muito feliz, gente, de ter pessoas aí de diferentes lugares, com diferentes experiências, formações. Fico feliz de ter podido contribuir um pouco aí com isso, né? Com essa parte aí da produção e da gestão cultural, nesse iniciozinho do ciclo de debates, porque vocês vão ter aí encontros incríveis aí daqui para frente. E eu acho que daí vocês já chegam com um vocabulário, né, para conversar com os outros profissionais, né, que foram convidados também. Acho que vai ser um percurso bem bacana, tá? De parabéns aí a Milena e o André por essa construção. Achei bem bonito, assim, os temas que vocês escolheram, como que vocês organizaram esse trajeto. E vai ser ótimo aí, eu espero que seja um percurso também de troca e de aprendizagem muito bom. Achei incrível aqui estar com pessoas de vários lugares do Brasil, esse legado, né, da pandemia, porque antes a gente não considerava essa possibilidade, e agora, por mais que a gente tenha se esgotado, né, a gente ainda, agora eu acho que consegue usar as plataformas naqueles momentos em que elas são imprescindíveis, né, como esse. Então, é bem legal, é bem importante estar aqui com vocês, de todos esses lugares do Brasil. Agradeço Milena, André, cada uma que esteve aqui essa noite. E aí seguimos, né, gente? Nos encontrando aí, quem sabe.